Uma mulher de coragem. Aconteceu na década de 20. Francisca Bezerra Ramos tinha marido e 4 filhos, sendo Maria, a mãe de Selma que relatou este caso, a mais velha. Na ocasião ela contava com 11 anos de idade. O casal decidiu se mudar para Minas Gerais. O marido alugou uma casa de esquina. Os móveis seguiram de trem, como se fazia antigamente. Francisca e os filhos foram na frente, enquanto o marido terminava alguns assuntos. Francisca gostou da casa, tinha bom quintal com árvores frutíferas. Era excelente para as crianças. O que ela mais gostou foi o cômodo da frente que tinha portas de venda, com prateleiras. Ela era ótima cozinheira, adorava fazer doces e começou a fazer planos para comercializar seus quitutes. Naquela época ainda não havia luz elétrica ali. Nos primeiros dias tudo correu bem. Mas em uma determinada manhã elas acordaram e perceberam que a janela do quarto que dava para a rua estava aberta. As pessoas que passavam na calçada as estavam vendo dormir. Francisca ficou zangada tentando descobrir qual dos filhos fora o autor da brincadeira. Todos negaram. Esses fatos começaram a se repetir. Antes de dormir fechavam tudo e uma das janelas amanhecia aberta. Uma noite, todos acordaram com um barulho terrível. Parecia que vidros se quebravam, coisas caíam no chão. As crianças ficaram assustadas e agarraram-se à mãe chorando. Francisca era muito jovem, porém, muito corajosa, e não se intimidou. O barulho vinha do cômodo da frente. Ela então se levantou, apanhou o castiçal e tentou acender a vela, porém ela se apagava como se alguém a estivesse soprando. Ela continuou tentando até que conseguiu. Calma. Tudo está bem. Não precisam ter medo. Vamos ver o que aconteceu. Todas se calaram. Segurando o castiçal e com as 4 crianças agarradas à sua saia, Francisca dirigiu-se ao cômodo da frente de onde partira o ruído. Lá chegando, para sua surpresa, estava tudo em ordem. Não havia nada fora do lugar. Ela levantou a voz e disse: se houver alguém aqui e estiver precisando de orações, eu peço a Deus que o ilumine e encaminhe para um bom lugar. Que Deus o abençoe. Fez uma oração em voz alta e com fé. Depois disse: podemos voltar a dormir que tudo vai ficar bem. Depois disso nada mais aconteceu. Tempos mais tarde, uma vizinha lhe perguntou: está gostando da casa? Sim. A casa é ótima. Só você acha isso. Ela ficou fechada durante anos. Ninguém conseguia morar nela. Diziam ser mal-assombrada. De fato, no começo algumas coisas aconteceram, mas com a ajuda de Deus tudo acabou. Nesta casa tinha uma venda e o dono do armazém tinha um caso com uma mulher casada. O marido descobriu e numa madrugada foi bater na porta, imitando voz feminina: por favor, abra. Meu marido está passando mal, preciso de ajuda. Quando o dono atendeu e abriu a porta, o marido traído sacou o revólver e o matou com um tiro. Ao cair sobre as prateleiras ele derrubou tudo que nela havia. Foi assim que Francisca encontrou explicação para tudo quanto lhes havia acontecido. O que teria acontecido para que o espírito daquele homem houvesse permanecido preso ali durante tanto tempo? É muito provável que ele tenha ficado revoltado com o que lhe aconteceu e tenha se recusado a deixar a casa. Quando alguém morre, seja em que circunstância for, tem assistência dos espíritos superiores que procuram ajudá-lo e conduzir a um lugar adequado a seu refazimento.
Mas se a pessoa se rebela, não aceita a realidade, se recusa a ir, eles a deixam livre para aprender por meio da própria experiência. Aceitar um fato desagradável e seguir adiante requer esforço e discernimento. Muitas vezes dizemos que aceitamos alguma coisa ruim que passou, mas, no fundo, carregamos no coração as lembranças do passado, guardando a ilusão de que um dia poderemos voltar a ele. Ficamos remoendo o que passou, imaginando soluções que poderíamos ter tentando, nos culpando ou esperando ter a chance de voltar a ter a mesma oportunidade. Quando um ciclo acaba, é perda de tempo tentar reabri-lo. A morte fecha um ciclo e não adianta tentar mudar os fatos. Ela é irreversível. Esse homem morreu tentando socorrer uma pessoa, foi surpreendido, enganado. Revoltado por ter morrido de maneira tão inesperada, não aceitou. Quem poderá saber quais pensamentos passaram pela sua mente? Quantas vezes terão dito a si mesmo: se eu tivesse feito isso? Ou se eu não houvesse feito aquilo? Quantos momentos de arrependimento e de revolta terão vivenciado esses anos todos? É possível que ele estivesse cansado de sofrer e disposto a fazer alguma coisa por si. Francisca foi o instrumento que a vida usou e ambos se libertaram. Ele pôde ser conduzido a um lugar de refazimento espiritual, e ela pôde continuar vivendo na casa que gostava sem os problemas que aquela presença perturbada causava. Deu certo porque ela não se acovardou diante do invisível. Enfrentou a situação. Por conta de seu medo, conseguiu vencer. Enfrentar os desafios que a vida traz com coragem, ficar no bem, em qualquer circunstância, garante a vitória.